não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo aqui, quero pedir a vocês para serem membros do canal, apoiar o nosso canal, porque o YouTube está cada dia tirando mais inscritos da gente e também não está mandando nossos vídeos para todos os inscritos. Então a gente pede para que você confira sua inscrição, se inscreva se não for inscrito, curta, comente, compartilhe, que isso vai estar ajudando o nosso canal. Vamos continuar aqui divulgando o trabalho do professor Olavo de Carvalho aqui no YouTube com vídeos e também postagens na comunidade. Então é isso aí, segue a gente também nas redes sociais, apoie o nosso canal, que a gente precisa muito de vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. O primeiro dos quais é um documento do Partido Comunista Brasileiro, que foi recentemente divulgado. Embora o documento seja de 2011, ele só está sendo divulgado pela internet agora, sobretudo com extratos do livro de memória do empresário Mário Garneiro, contando das relações secretas ou discretas do Lula com alto empresariado, banqueiros, etc., já desde o início da sua carreira. É muito importante na interpretação desses fenômenos vocês terem em mente que o discurso padronizado comunista oferece sempre uma visão baseada na teoria da luta de classes. E nessa teoria, o proletariado e a burguesia são inimigos inconciliáveis e não existe uma interface entre os dois. Quer dizer, ou você está de um lado ou você está do outro. E é claro que esta visão, justamente por ser estereotipada, é que adquire mais verossimilhança. Então, por exemplo, quando se diz que tal ou qual empresário, bilionário, está colaborando com o movimento comunista, imediatamente isto soa como uma coisa inverossímil, porque ele estaria indo contra o seu interesse de classe. Não é isso? E do mesmo modo, qualquer líder comunista que tenha relações mais ou menos íntimas com capitalistas e banqueiros pode ser facilmente rotulado como um traidor nos instantes em que seja preciso limpar a imagem do movimento. Acontece que esta imagem estereotipada, ela é apenas isso, ela é um estereótipo. Tá certo? Na verdade, é absolutamente impossível que haja uma política proletária separada de uma política burguesa. Isso aí não existe. Em primeiro lugar, se um governo comunista toma o poder num país, ele vai ter que negociar com capitalistas, banqueiros de outros países. E vai ter que haver algum tipo de acordo baseado em interesses mútuos, tá certo? E a coisa se pode assumir um contorno enormemente complexo. Tá certo? Portanto, você tem aí duas versões da história. Uma versão estereotipada, mecânica e repetitiva, que funciona apenas para efeito retórico e de propaganda, mas funciona efetivamente, ele tem um alto poder de persuasão baseado na verossimilhança, isso é, na aparência. Certo? E do outro lado, o que a gente pode chamar microhistória, quer dizer, a história baseada não em grandes conceitos gerais, como os conceitos de burguesia e proletariado, mas baseado no rastreamento das ações humanas reais. E quando você, evidentemente eu só acredito em microhistória, tá certo? A história de leis gerais, a conversa de leis gerais da história, essas grandes estruturas, tudo isso aí é especulação, é furado e tem, às vezes, vamos dizer, um valor literário, retórico, ou também um valor mnemônico, para você guardar na memória. É fácil você pensar aquelas sucessivas formações sociais que fala o Karl Marx, a comunidade primitiva, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo. Então você guarda isso, passa aí 20 milênios de história que você divide em 5 pedaços e acredita que você está tendo uma visão geral da coisa. Quando, na verdade, esta simples divisão em etapas, ela em si mesma ela é impossível, porque ela supõe, em primeiro lugar, uma unidade da história mundial.
O próprio Trotsky assinala isso, quer dizer, que as diferentes sociedades estão em diferentes etapas, diferentes níveis do seu desenvolvimento, de maneira que não há um esquema da história mundial. Há esquemas, vários esquemas distintos das várias histórias locais. Ou seja, mesmo que você aceitasse essa teoria marxista das 5 etapas, ainda assim o que está se passando num país não corresponderia ao que está no outro. Então só aí a coisa já complica bastante, você teria que fazer uma grade muito mais rica e variada, tá certo? Mas essas 5 etapas também não existem, tá certo? Em primeiro lugar, porque quando você investiga, você abandona esses grandes planos gerais e vai investigar, como recomendava o Leopold von Ranke, como as coisas efetivamente se passaram, a primeira coisa que você vai notar é que os primeiros capitalistas foram os senhores feudais. Na Idade Média eles começaram a indústria da construção civil, né, e aos poucos alguns deles se tornaram tão ricos nessa atividade que as suas propriedades rurais deixaram de ter a importância que tinham. E gradativamente o processo de substituição da riqueza fundiária para a riqueza financeira se desenrola dentro da própria classe feudal. Não é que houve uma outra classe que subiu e tomou o poder. Não é isso? Além do mais, existiam indivíduos que se dedicavam à atividade financeira e tinham na riqueza financeira a sua principal base de sustentação, que eram os judeus. Mas desde quando os judeus são uma classe social? Não é isso? Em segundo lugar, os judeus não faziam parte de nenhuma estrutura social porque estavam permanentemente se removendo daqui para lá. Então eles são um fator que entra de fora da máquina. Então você tem, vamos dizer, os famosos banqueiros judeus que faziam empréstimos ao rei, empréstimos ao papa, etc, etc. Bom, eles são um fator efetivo, mas eles não fazem parte da estrutura de nenhuma sociedade em particular. Isso é um elemento importante. É claro que eles podem, às vezes, se estabilizar em alguns lugares, né, como na Holanda, por exemplo. Não é isso? E não deixa de ser estranho que, justamente ali onde eles se estabilizaram, permaneceram um longo tempo e enriqueceram muito ali, a monarquia jamais caiu. Não é isso? Então, que história é essa de que a burguesia tomou o lugar da classe da aristocracia? Isso nunca aconteceu. Em segundo lugar, se você observar, por exemplo, o caso modelar, que é a França, se você examinar a composição dos acionistas das grandes corporações, são tudo condes, marqueses, príncipes, etc, etc. Ou seja, eles talvez tenham mudado o fundamento da sua riqueza, mas ainda é a mesma aristocracia. Eu acho que qualquer senhor feudal teria que ser muito burro para, percebendo a maior mobilidade e eficácia da riqueza financeira, ele insistir em continuar mantendo o seu poder assentado na posse da terra. Isso seria uma bobagem. Quer dizer, a própria terra era evidentemente o principal dos capitais. Né? Então, para transformar a riqueza financeira era uma coisa que não era muito difícil. Então, esta coisa de você analisar a sociedade como se fosse uma luta entre proletários e burgueses, ela tem um certo impacto persuasivo, justamente por ser simples, esquemática e não precisar pensar muito, tá certo? E porque é fácil você visualizar, você vê aqui um cara com um macacão e uma chave inglesa na mão, e do outro lado você vê um homem de fraque e cartola com os bolsos cheios de dinheiro. Até visualmente isso é fácil de você captar. Mas isso jamais corresponde à realidade. E, vamos dizer, a própria diferença entre a versão estereotipada e a versão real é um dos elementos fundamentais da estratégia comunista em toda parte. Jogar com essas duas coisas. Então, ou seja, nós podemos sempre nos aliar aos capitalistas, ou receber a ajuda dos capitalistas, e ao mesmo tempo continuar sendo, vamos dizer, oficialmente os inimigos dos capitalistas. Né? E
Então é por isso que os comunistas eles sempre ajudaram o Lula a subir por todos os meios, e na hora que a coisa começa a feder para o lado do Lula, eles evidentemente querem se limpar nele, como eu já escrevi, acho que em 2004 já disse que isso ia acontecer, né, no artigo Rodízio de Santidades. Eu digo, vocês podem aguardar que a hora que a coisa começar a feder para o lado do PT, vão aparecer os partidos de esquerda dizendo que o PT os traiu, que o PT se aburguesou, etc, etc, e que agora eles é que estão com a corda toda, eles que representam a pureza do movimento revolucionário, etc, etc. Então, isso é absolutamente inevitável, porque isto é repetitivo, isso aconteceu em vários lugares. Mas vocês viram que já na década de 30, o Stalin aconselhava o Partido Comunista Americano a esquecer o proletariado, não liga ao proletariado. Nunca vai ter uma revolução proletária nos Estados Unidos. Eles estão muito gordos, muito cheios de dinheiro, vivendo muito bem, né? Além disso, são tudo protestante, moralista, eles não vão querer saber da nossa conversa. Então, vocês têm que pegar... São os capitalistas e o beautiful people. Para arrumar o quê? Duas coisas. Primeiro, dinheiro. Segundo, o apoio em momentos que sejam decisivos para a política externa soviética. Tá certo? Então, você vai precisar de companheiros de viagem colocados nos altos postos e que, sem jamais abrir a boca para fazer propaganda comunista, ao contrário, posando até de pessoas conservadoras ou liberais, ou como queiram, nos momentos decisivos, apoiar aqueles empreendimentos nos quais nós necessitamos de apoio. E esta coisa funcionou nos Estados Unidos muito mais do que qualquer militância proletária que houvesse no mundo. Então quer dizer que a estratégia inversa de você se dirigir à classe que nominalmente é sua inimiga, em vez de se dirigir à classe que nominalmente é sua amiga, funcionou muito mais do que a educação dos proletários para a revolução em qualquer lugar do mundo. Então, é também importante você observar que uma revolução proletária jamais aconteceu, em parte alguma, né? Na Rússia, o que aconteceu foi, evidentemente, um golpe militar, né? E depois o comunismo se expande na Europa Oriental através da ocupação pelo exército soviético. Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, etc. Todo lugar foi assim, né? Se você procurar, por exemplo, na Revolução Cubana, fala, qual é os proletários? Não tem proletário nenhum, tá certo? O que tem foi que os Estados Unidos decidiram se livrar do antigo ditador Batista, que está roubando muito, e mandaram o Batista sair, e abriram a vaga e chamaram o Fidel Castro. Pode ir lá, pode ir para a Havana e assumir. Quer dizer, foram os americanos que botaram o Fidel Castro no poder. Então é mais um sinal de como a coisa funcionou nos Estados Unidos. Eu recomendo muito o livro da Diana West, para vocês fazerem, American Betrayal, Traição Americana, para vocês fazerem ideia de até que ponto essa estratégia do Stalin foi acertada, tá certo? E como ela funcionou. Então, hoje, por exemplo, nós sabemos que o governo Roosevelt estava superlotado de agentes da KGB nos mais altos postos. Quer dizer, o Roosevelt estava cercado dessa gente. E, evidentemente, ele não podendo ter acesso direto a todas as informações, ele dependia do que os seus assessores diziam. E os assessores, evidentemente, eles gerenciavam o fluxo de informações que chegava ao presidente. Sobretudo nos anos finais, quando o homem estava doente, gaga, tá certo? Quer dizer, dormia no meio das reuniões em alta. Não é isso? Então era um sujeito altissimamente manipulável e que pessoalmente também eram bastante simpáticos à União Soviética. Embora sendo simpático, ele talvez não tivesse chegado aos exageros que chegou, se ele tivesse em condição mental de entender o que estava acontecendo. Mas só para vocês fazerem uma ideia, um dos episódios contados pela Diana West é que desde 1942 houve várias ofertas de oficiais do alto comando alemão para derrubar o governo Hitler e oferecer uma rendição da Alemanha com a condição de que os Estados Unidos não deixassem a Rússia entrar.
Isso desde 1942, tá certo? E ali você tinha, por exemplo, o próprio chefe do serviço secreto alemão, o almirante Canaris, ele era o líder da conspiração. E quando fala de conspiração anti-Hitler, da resistência anti-Hitler na Alemanha, a imagem que logo aparece é daquele complô do general Stauffenberg, que botou a bomba embaixo da mesa do Hitler e a bomba estourou 2 minutos antes ou 2 minutos depois e o Hitler escapou. Mas, na verdade, essa conspiração do Stauffenberg era uma gota d'água no oceano. Quer dizer, tinha uma coisa imensa, um movimento de resistência imensamente maior, espalhado por todo o alto comando do exército, de modo que não haveria grande dificuldade para essa gente em derrubar o Hitler, do qual eles não gostavam desde o início. Tá certo? E essas ofertas, elas vieram por vários canais. O próprio almirante Canaris tentou um contato, vários outros tentaram contato. Tinha um barão judeu que morava na Turquia, bilionário, tá certo? E que estava se oferecendo para subsidiar a coisa toda. Esse também tentou um contato com Roosevelt e todas, sem exceção, todas as mensagens que esse pessoal enviou ao Roosevelt jamais foram respondidas. E, mais ou menos ao mesmo tempo, estava em discussão no alto governo americano uma proposta de exigir da Alemanha uma rendição incondicional. A rendição incondicional implicava a seguinte coisa. Em primeiro lugar, ela estimulava os alemães a resistir na guerra, a prolongar a guerra. Eles falaram, olha, já que nós vamos ter que entregar tudo, então vamos lutar até o fim, vamos morrer todo mundo. Como de fato aconteceu. E, em segundo lugar, a rendição incondicional era uma invenção da União Soviética. Porque a União Soviética já tinha o plano de ocupar a Alemanha e ocupar, né, os países que cercavam ali a Alemanha pelo lado oriental, como de fato vieram a fazer. Então, a essa altura, quer dizer, isso em 1942, propostas de, vamos dizer, uma derrubada do Hitler e de uma rendição com uma única condição atrapalhavam, evidentemente, o projeto da rendição incondicional, que era justamente favorável à União Soviética. E essas mensagens nunca foram respondidas. Ora, por que não foram respondidas? Muito provavelmente não foram nem lidas pelo Roosevelt, porque o portador delas sempre foi um funcionário chamado Lauchlin Curry, alto funcionário, assessor próximo do Roosevelt, o qual era reconhecidamente hoje um agente da KGB. Então, para você ter a ideia, vamos dizer, da força, da influência da KGB nas decisões de política internacional do governo americano, que não foi só naquela época, essa gente não desapareceu, eles continuam aí até hoje. Hoje você tem mais agentes russos nos Estados Unidos do que no tempo da Guerra Fria. Então, vamos dizer, também a imagem que a propaganda soviética pinta dos Estados Unidos como sendo o arqui-inimigo deles, quer dizer, o imperialismo americano, é sempre a luta, aquela divisão nítida, né? De um lado a grande república proletária, e por outro lado, né, o demônio imperialista americano que vive tentando atacá-los e derrubar o governo soviético. Esta imagem contrasta de maneira patética, né, com o fato de que a própria KGB estava dirigindo a política internacional americana. Não é eu dizer isso, que a KGB estava dirigindo a política internacional, não é uma força de expressão, é um fato, é só ler o livro da Diana West. Vocês imaginam o horror que esse livro despertou aqui nos Estados Unidos, tá certo? Mesmo entre pessoas conservadoras, porque era uma coisa terrivelmente desmoralizante. É a mesma coisa que dizer, olha, vocês todos aí em cima, vocês são apenas uns bonecos na mão da KGB, ela que manda, vocês não são absolutamente nada, e não venham contar vantagem da queda do comunismo, porque o comunismo caiu porque era economicamente inviável e não porque vocês fizeram alguma coisa contra ele. Eu me lembro quando eu era moleque, adolescente, eu li um livro, Albert Sayers e não sei o que, Kahn, chamado A Grande Conspiração.
publicado pela editora brasileira, que é a editora comunista, evidentemente, e que contava, vamos dizer, do ataque das potências imperialistas à recém-nascida República Soviética. Então fala lá de agentes que penetravam, etc. E hoje a gente sabe que nada disso aconteceu. As potências ocidentais simplesmente deixaram, vamos dizer, o povo russo na mão, entregue aos comunistas. Houve exatamente o contrário, houve ajuda. A República Soviética não teria chegado a poder existir se não fosse a ajuda americana. Ao passo que a resistência popular contra os comunistas agora enorme, maciça e onipresente, foi deixada na mão e evidentemente perdeu a guerra por falta de dinheiro. Então isso também é comentado com detalhes no livrinho do Solzhenitsyn, que chamou, na França foi publicado com o título L'erreur de l'Occident, o erro do Ocidente. Eu não sei como foi publicado em outras línguas, mas é fácil identificá-lo mesmo por trás da mudança de títulos. Onde ele diz o seguinte, ele diz que a resistência anticomunista na Rússia era eminentemente nacionalista, apegada às tradições nacionais, à religião ortodoxa, né, etc. E o comunismo vinha com a mensagem, vamos dizer, internacionalista, considerando, nas palavras de Lenin, os nacionalismos o pior inimigo da Revolução Proletária. Mais tarde, quando vem a guerra, o Stalin percebe que não será possível mobilizar as massas na base do puro discurso comunista. Ele diz que isso não vai pegar, ninguém vai querer morrer pelo socialismo. Então nós vamos ter que adotar aqui um discurso patriótico nacionalista, a grande mãe russa. Então ele pega todo aquele vocabulário do nacionalismo russo que os próprios comunistas haviam tentado esmagar, aliás, esmagado mesmo durante a Revolução e a Guerra Civil, e começa a usar tudo isso como fermento da propaganda soviética. Os intérpretes ocidentais, os chamados sovietólogos, sobretudo, mas sovietólogos, acadêmicos, jornalistas, etc., etc., entenderam que o Stalin era realmente um nacionalista russo. E começaram a combater, sobretudo, o nacionalismo russo. E daí aparece um traço estilístico muito típico de todo o discurso americano a respeito, que assim, quando é para falar de algo bom que vem da Rússia, eles falam, por exemplo, o balé soviético, a arte soviética, as grandes conquistas da tecnologia soviética. E quando é para falar o lado ruim, você fala, os tanques russos invadiram a Hungria, o imperialismo russo, etc., etc. Então, o russo ficou a imagem do maligno, e o soviético aquilo que não é tão maligno assim. Mas, quando, na verdade, os nacionalistas tinham sido esmagados pelos comunistas, tá certo? Foram as grandes vítimas do processo. E quando hoje você vê essa retomada do nacionalismo russo pelo Putin, eu acho que essa retomada é autêntica, que ela é real. Eu acho que o Putin não é comunista de maneira alguma. Eu acho que ele é um patriota russo, um verdadeiro imperialista russo, né? Com pretensões de ser o Tsar. Né? Esse reaproveitamento que ele está fazendo da Igreja Ortodoxa, das tradições russas, né? O negócio de beatificar o último Tsar, etc. Eu acho que tudo isso é verdadeiro. Eles perceberam que o negócio comunista não vai mesmo. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, não pode dar o braço a torcer, dizendo, olha, nós agora viramos potência de segunda classe, nós nos ferramos. Né? Então, vamos inventar rapidamente alguma outra coisa. O Dugin ofereceu o projeto eurasiano, tá certo? Que me parece que o Putin assumiu muito parcialmente. Isso exerceu uma influência sobre a cabeça dele, mas o Putin é 1000 vezes mais inteligente do que o Dugin, tá certo? Embora não seja uma mente teórica, tá certo? Ele nesse jogo político ele percebe essa oportunidade do momento, coisa que o Dugin não é a área do Dugin. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente
manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.